Viva como vais. Viva para lá da depressão. Yeah! Viva, 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 viva. O objetivo do podcast de hoje será o de perceber a forma como a alimentação poderá influenciar o humor e, naturalmente, a sua importância para a saúde mental. Vamos procurar entender quais os alimentos que mais contribuem para reforçar a saúde da mente e como podemos incluí-los de forma saudável nas nossas refeições. Aproveitaremos também, naturalmente, a oportunidade para perceber quais os erros alimentares que devemos evitar no dia a dia. Hoje temos connosco a doutora Alda Ribas, nutricionista há 19 anos no Hospital de Santa Maria, na especialidade de cardiologia e exercendo também em clínica privada e online na área do emagrecimento. Viva, doutora Alda! Seja bem-vinda ao nosso podcast. Olá, muito boa tarde, Tiago. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite para estar aqui a falar sobre este tema tão importante nos dias de hoje. E, portanto, vai ser um gosto estar aqui à conversa, a falar sobre alimentação e saúde mental. Obrigado a nós por ter aceito o convite. Para começarmos a nossa conversa, lançaria já, e até em jeito de provocação, uma questão. Os portugueses comem bem ou já nos alimentamos melhor? Qual é a sua percepção? Olha, e sim, Tiago, realmente a minha percepção está de acordo com a última balança alimentar realizada em Portugal, em que de facto se percebe que a alimentação dos portugueses não é equilibrada e salta à vista pelos índices de excesso de peso e obesidade que temos na população portuguesa. Portanto, mais de 50% da população portuguesa tem excesso de peso ou é obesa, incluindo também as crianças. Muito embora na área infantil tenham sido já feitos progressos em termos da educação alimentar, educação para a saúde e a tendência do excesso de peso e da obesidade infantil estejam a diminuir nos últimos 2 anos. De facto, é um cenário um bocadinho preocupante, no mínimo, não é? Outra questão, enfim, muitas vezes ouvimos dizer que somos o que comemos. Esta frase tem algum fundamento quando falamos de saúde mental? Afinal, de que forma é que a alimentação poderá influenciar o nosso humor? Olha, tudo aquilo que ingerimos reflete-se diretamente na nossa vida, de uma forma mais positiva ou menos positiva. Se tivermos bons hábitos alimentares, o nosso organismo, o nosso corpo, irá responder com mais saúde, mais energia, força, vitalidade. Ou seja, segundo a OMS, a saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social e não é apenas a ausência de doença. Portanto, aqui a nutrição tem de facto um papel fundamental. Portanto, através dos alimentos recebemos nutrientes essenciais ao bom funcionamento do nosso organismo. Portanto, se nutrientes essenciais não são produzidos pelo nosso corpo, temos que os receber através da alimentação. E estamos a falar de vitaminas, minerais, aminoácidos e ácidos gordos essenciais. No que concerne ao humor, portanto, tem sido estudada a relação entre nutrientes específicos com o estado de humor e a prevenção de patologias como a depressão, a ansiedade, portanto, doenças que de facto mudam a disposição, o comportamento, os pensamentos e a saúde física de um indivíduo. Como sabem, a origem da depressão é multifatorial, portanto, há uma interação complexa entre fatores sociais, psicológicos, biológicos, no qual a nutrição está profundamente envolvida. Existem mecanismos biológicos relacionados com a depressão que apontam para uma relação entre a depressão e a alimentação. Ou seja, diversos estudos, exato, tem havido muitos estudos na área e tem sugerido que a carência de alguns nutrientes como ácidos gordos ômega 3, vitaminas do complexo B, vitamina D, magnésio, zinco, também o triptofano, que é um aminoácido essencial. Portanto, estes nutrientes é frequente estarem em déficit nos indivíduos com depressão. Por outro lado, existem padrões alimentares equilibrados, como é o exemplo da dieta mediterrânica,
que têm sido implicados, portanto, associados à diminuição do risco de depressão. Portanto, a dieta mediterrânica é um padrão alimentar característico dos países que estão na bacia do Mediterrâneo, como em Portugal, Espanha, Itália. Portanto, embora este padrão exista, infelizmente não é muito praticado. Portanto, hoje em dia temos uma alimentação muito rica em fast food, em alimentos processados, ricos em sal, gordura, açúcar. Porquê? Porque as pessoas vivem ritmos de vida acelerados, perdem hábitos de cozinhar, e, portanto, aqui o ideal seria descascar mais e desembalar menos, mas não é o que está a acontecer. Portanto, o padrão mediterrâneo, rico em fruta e hortícolas, peixe, cereais integrais, leguminosas, portanto, é um padrão que não está presente tanto como seria desejado. O papel de alguns nutrientes provenientes de um padrão alimentar pode estar implicado na prevenção da depressão. E, portanto, aqui este padrão mediterrâneo seria um padrão alimentar a aconselhar, portanto, a recomendar na prevenção. Por outro lado, também temos outra situação. Os sintomas depressivos podem ter influência nos hábitos alimentares e noutros comportamentos relacionados com o estilo de vida, está bem? Alimentação, exercício físico. Portanto, é desta forma que a relação é bidirecional. Muito bem. Mencionou há pouco que portanto, existem nutrientes implicados em alguns processos fisiopatológicos de doença mental, nomeadamente a depressão. Foi o exemplo paradigmático que utilizou. Em que alimentos é que poderemos encontrar esses nutrientes que mencionou? Portanto, que ajudam, no fundo, a prevenir a doença mental e, portanto, promovendo, portanto, a saúde da nossa mente. E de que forma é que os podemos incluir naturalmente nas nossas refeições? É importante recomendar, para além de alimentos e nutrientes, também um pouco dicas de como se alimentar ao longo do dia. Portanto, é importante fazer 5 a 6 refeições ao longo do dia, não estar mais de 3 horas e meia sem comer, de modo a ter o apetite também mais controlado. Para além disso, é importante comer sentado, com consciência, mastigar muito, muito bem. Portanto, são aqui 3 dicas para controlar o apetite. Depois, em termos de alimentos que são favoráveis à nossa saúde e à prevenção de doenças crónicas e também da doença mental, o que é que eu recomendo? Eu recomendo a ingestão de alimentos como hortícolas, frutas, cereais integrais, leguminosas e frutos oleaginosos. Estes primeiros 3, 4 grupos vão garantir o aporte suficiente de vitaminas e minerais como magnésio, vitamina B6 e vitamina B9. Por outro lado, temos também alimentos de origem animal, que são carne, peixe, ovos e os lácteos, que vão assegurar o aporte adequado de nutrientes como o zinco, a vitamina B6, a B12, o triptofano, que é um aminoácido essencial, e os óxidos gordos ômega-3. Portanto, estes nutrientes que eu acabei de referir, mais as vitaminas, os minerais, o magnésio, são nutrientes envolvidos em processos biológicos que garantem o nosso bem-estar físico e mental. Sobretudo o triptofano e algumas vitaminas que são precursores da serotonina, que é um neurotransmissor que está associado ao nosso bem-estar, ok? E quando a serotonina está em níveis baixos, vamos revelar sintomas depressivos. Portanto, através da alimentação é possível ingerir nutrientes que vão estabilizar para níveis adequados este neurotransmissor tão importante que é a serotonina. Em relação ainda aqui à nossa alimentação do dia, portanto, o dia alimentar, já falei aqui nos grupos
que devem estar presentes, dado os nutrientes que nos fornecem. Portanto, devemos fazer uma alimentação saudável. O que é uma alimentação saudável? Uma alimentação completa, variada e equilibrada, como aprendemos na roda portuguesa dos alimentos. Portanto, incluindo alimentos de todos os grupos, e eles são 7, portanto, temos os laticínios, carne, peixe e ovos, leguminosas, cereais e derivados, fruta, hortícolas, gorduras, e beber água também é fundamental, beber água em quantidades adequadas. Agora podemos falar um bocadinho mais especificamente de como introduzir estes grupos de alimentos ao longo do dia, de uma forma muito prática. Começando já aqui pelos hortícolas e a fruta, que são ricos em fibras, vitaminas e minerais, que são nutrientes reguladores. Portanto, a OMS recomenda que sejam consumidos, portanto, entre fruta e hortícolas, 400 gramas por dia. Como é que vamos incluir hortícolas? Ao almoço e ao jantar, com uma sopa de legumes, por exemplo. Portugal é um país que tem uma vasta gastronomia em termos de sopa, portanto é muito tradicional consumir sopa. Podemos introduzir em termos de saladas, com os ingredientes que mais gostamos. Há pessoas que gostam de alface, tomate, cenoura, outras gostam de beterraba, pepino, pimento. Portanto, felizmente Portugal tem uma grande variedade de vegetais frescos. Podemos consumir os legumes cozidos ou assados no forno, salteados. Portanto, convém é que, de facto, consumir ao almoço e ao jantar um prato de sobremesa de vegetais, sejam crus, sejam cozidos, e quem gosta de sopa, recomendo um prato de sopa como entrada à refeição. Relativamente à fruta, é recomendável como snack ou então como sobremesa. Referir aqui que, por exemplo, a banana, que tem sido um bocadinho demonizada por causa das dietas mais restritivas, portanto, a banana pode ser um alimento muito importante como snack, por exemplo, pelo seu teor de triptofano e potássio. É um alimento que sacia e também contribui para o bem-estar. Faltam-nos aqui alguns grupos que devemos introduzir ao longo do dia. Os cereais integrais, a nível do pequeno almoço, nos flocos de aveia, num pão integral, numas panquecas, por exemplo. A nível da refeição principal, optar por massas integrais ou arroz integral. Estes alimentos, pelo seu teor de fibra, vão ter um índice glicémico mais baixo, ou seja, vão ter uma digestão lenta, com uma libertação lenta dos seus açúcares mais simples e manter a saciedade e o bom estado de humor ao longo do dia. Relativamente às leguminosas, portanto, é um alimento muito característico da dieta mediterrânica. No entanto, a população não consome muitas leguminosas. O que é que são? São o feijão seco, o grão de bico, lentilhas, e são alimentos, de facto, bastante interessantes pelo seu teor de fibras, de vitaminas, minerais e também alguma proteína vegetal. As leguminosas poderão ser consumidas nas sopas, também sopas de feijão, sopas de grão, de ervilhas, ou então como acompanhamento no prato, em vez de batatas, arroz, massas. Portanto, serão sempre opções muito interessantes. Temos quase a terminar aqui em relação a alimentos que devemos ter no nosso dia-a-dia. Os frutos oleaginosos, penso que estão aqui a ganhar algum terreno. Nozes, amêndoas, cajus, os amendoins ao natural, pinhões, são um excelente snack pelo seu teor de fibra e micronutrientes. São super saciantes, ricos em gorduras poliinsaturadas e também são ricos em triptofano. Portanto, lá está o triptofano como aminoácido precursor da serotonina. Para terminar, falta-nos aqui onde é que vamos encaixar os alimentos ricos em proteínas, portanto, carne, peixe, ovos, laticínios, no fundo são fontes de proteínas, especialmente ricos em triptofano, deverão ser incluídos ao longo do dia, portanto, a carne como uma opção para a refeição principal, optar por carnes brancas, evitar carnes vermelhas e dar portanto, prioridade ao pescado.
O peixe, especialmente o peixe gordo, é rico em ômega 3, portanto não tem gordura saturada e será aqui uma grande mais-valia em termos de saúde, proteção cardiovascular e também contribui para a prevenção da saúde, portanto da doença mental. Portanto, no geral, estes grupos de alimentos que referi até agora, portanto, são os grupos de alimentos que compõem a nossa roda alimentar, os hortícolas, frutas, cereais integrais, leguminosas, frutos oleaginosos e também carne, peixe, ovos, laticínios, deverão constar diariamente da nossa alimentação nas proporções adequadas. E porquê é que parece existir, enfim, uma infeliz tendência, não sei se isto terá tradução real, para os maus hábitos alimentares, sobretudo quando estamos deprimidos ou ansiosos? Isto será uma falsa percepção ou é uma realidade? Olha, é verdade, portanto, já tínhamos falado aqui na questão da relação bidirecional. Os indivíduos com maior prevalência de sintomas depressivos tendem a consumir alimentos com uma elevada densidade energética, portanto, aqueles alimentos que engordam mais. Isto foi descrito em alguns estudos, nomeadamente também em adolescentes. Também foi encontrada uma relação entre a depressão e a fome emocional, a forma de se alimentarem emocional, sobretudo nas mulheres. Portanto, sendo que a alimentação emocional está relacionada com o consumo de alimentos considerados de conforto, ou seja, o ser humano tende a fugir da dor e a aproximar-se do prazer. Talvez pelos hábitos incutidos desde a infância, em que se associa a comida a prazer, a conforto, a recompensa. Aqui os alimentos considerados de conforto, estamos a falar, por norma, de alimentos muito calóricos, também com uma elevada densidade energética, alimentos que são ricos em gorduras, sal, hidratos de carbono, nomeadamente açúcares simples, os bolos, os produtos de pastelaria, salgadinhos, gelados, alguns cereais de pequeno almoço, são alimentos que trazem conforto. É possível haver escolhas para alimentos ricos em hidratos de carbono, gorduras e sal crocante. Estes são os que conferem maior prazer, portanto, ainda que momentâneo, são o tipo de alimentos que são mais escolhidos em indivíduos com sintomas depressivos ou com alimentação emocional. O que é que acontece? Durante a ingestão de hidratos de carbono simples, são libertadas hormonas como serotonina, dopamina, que se encontram associadas ao prazer e à recompensa. Portanto, e refiro que, de facto, este tipo de alimentação emocional foi mais acentuada em mulheres. Este tipo de comportamento alimentar tende também a agravar os sintomas depressivos, não só pela falta de nutrientes protetores, que estes alimentos são bastante pobres, são sobretudo ricos em açúcares, sal e gordura, portanto são alimentos a evitar. Então o que é que acontece? Estes alimentos vão contribuir para o aumento de peso e para a alteração da imagem corporal, trazendo de facto mais insatisfação também e menos autoestima. Mencionou o chocolate e, de facto, muitas pessoas comem chocolate quando estão deprimidas. E os investigadores mencionou que associaram, de facto, o chocolate preto a uma boa saúde mental, um impacto positivo na saúde mental. Sendo assim, já podemos comer chocolate sem sentimentos de culpa? Olha, isso é uma questão muito interessante e obrigada por colocar essa questão. O chocolate é um dos alimentos mais aprovados, apreciados e consumidos no mundo. É associado a momentos de felicidade e de conforto. Poucas pessoas recusam um quadradinho de chocolate, ok? E segundo estudos, o chocolate tem benefícios cientificamente comprovados para a saúde. E como é que isto acontece? Tem a ver com o cacau que está presente no chocolate. Portanto, o cacau contém
nutrientes. Portanto, o segredo é o cacau, não é o chocolate. Exato, eu vou já explicar. O cacau e a percentagem de cacau é determinante. Porquê? Porque o cacau é rico em triptofano, e como já falei lá atrás, o triptofano é um aminoácido essencial que é precursor da serotonina, o tal neurotransmissor que está associado ao prazer e ao bem-estar. Portanto, quando se come chocolate, vamos ter automaticamente estas sensações. Para além disso, o cacau contém também flavonoides e polifenóis, que são antioxidantes poderosos, que melhoram a circulação sanguínea no geral e a nível do cérebro, melhora um pouco a memória, a concentração e, portanto, este teor em antioxidantes também contribui para a prevenção cardiovascular. Agora, se é o cacau que traz os benefícios, não é? Temos que ter cuidado ao escolher o chocolate, porque de facto nós chamamos chocolate a muita coisa que tem tudo menos cacau, portanto, extremamente ricos em açúcar, em gordura hidrogenada. Portanto, como é que vamos escolher o chocolate? Eu vou dar aqui umas dicas, porque isto é muito importante. Portanto, o chocolate deve ser meio amargo, ok? Deve ter no mínimo teor de cacau 70%, pode ser mais, 80%, 90%, depois depende também da vossa preferência. A lista de ingredientes do chocolate é muito importante, portanto aqui têm que analisar o rótulo, com atenção, portanto a lista de ingredientes deve ser curtinha, o ideal é ter no máximo 3, 4 ingredientes, não deve conter açúcar, portanto de preferência ser adoçado com stevia ou xilitol, e também não deve conter gordura hidrogenada nos ingredientes, ok? Existe um grande estudo que foi realizado no Canadá, em que foram estudados 13.600 adultos em relação a várias variáveis, portanto, altura, peso, hábitos de estilo de vida, como atividade física, tabagismo, e estudaram também o consumo do chocolate, portanto, o chocolate em geral. E aqui é que é interessante. Realmente, nestes 13.600, 11% consumia chocolate, mas apenas 1,4% consumia chocolate com 70% no mínimo de cacau. E verificou-se que, de facto, quem consumia chocolate amargo com no mínimo 70% de cacau tinha menos sintomas de depressão, ok? Portanto, foi aqui um achado muito, muito importante. Descobriram então que o consumo moderado de 20 a 30 gramas de chocolate meio amargo com 70% de cacau por dia estava associado a menos sintomas de depressão. Portanto, quando me pergunta se podemos comer chocolate sem culpa, sim, é uma boa notícia, sim. Tem que ser o chocolate adequado, está bem? O chocolate amargo, portanto, com o maior teor de cacau, no mínimo 70%, é o chocolate mais saudável. Portanto, podem consumir 20 a 30 gramas de chocolate com 70% de cacau por dia. Que corresponderá a um quadradinho? 2 quadradinhos. 2 quadradinhos. 2 quadradinhos. Muito bem. Ótima dica para os nossos ouvintes. Que snacks nutritivos poderemos comer ao longo do dia para substituir as batatas fritas, os bolos cheios de açúcar, os rissóis, croquetes, todos aqueles erros que às vezes cometemos e que de facto não são muito saudáveis? Excelente questão. Olha, para realmente garantir que nos alimentamos bem ao longo do dia, para além de todas as recomendações que já falei, do que é uma alimentação saudável, é muito importante planear as refeições que vamos ter durante a semana. E isso exige o quê? Exige ter uma boa lista de compras, ter assim um dia de folga ou de fim de semana para fazer uma lista de compras com tudo o que é necessário e que sejam alimentos saudáveis e adequados, a uma alimentação equilibrada. Outra dica, não ir às compras com fome, porque isto pode ser um gatilho para trazer tudo o que é mais açucarado e cheio de gordura, e, portanto, de forma mais inconsciente, quando se vai às compras com fome, acontece trazer alimentos que são mais desequilibrados.
Portanto, partindo desta base do planear, vamos conseguir ter em casa todos os ingredientes necessários para depois prepararmos lancheiras ou marmitas mais equilibradas. Portanto, que snacks é que eu recomendo para consumir ao longo do dia? Eu recomendo iogurtes simples, sem açúcares adicionados, como é o iogurte natural, o iogurte grego, os skyrs, pelo seu teor de proteína, está bem. Eu recomendo frutos oleaginosos, são super práticos de levar na lancheira, numa caixinha, portanto um punhado de nozes ou amêndoas, portanto são ricos em gorduras poliinsaturadas, também têm triptofano, serão um excelente snack que sacia e que ainda por cima tem aqueles nutrientes que contribuem para o bem-estar. O que é que podem levar mais? Podem levar fruta da época, queijo fresco, podem levar panquecas de aveia sem açúcar, ovos cozidos, ovo mexido, mas eu considero que o ovo cozido ainda com a casca, portanto é muito mais prático de levar. E depois podem fazer também algumas escolhas em termos, por exemplo, do que é melhor para barrar no pão. Portanto, se estão habituados a comer ao pequeno almoço uma torrada com manteiga, eu recomendo que substituam por manteiga de 100% de amendoim ou manteiga de amêndoa, ou mesmo um pouco de abacate, para reduzir o aporte em gordura saturada e ir buscar aqui as vantagens destes cremes de frutos gordos, que são muito mais benéficos. Portanto, dei-vos aqui já uma série de dicas para fazerem snacks nutritivos e que realmente vão beneficiar o vosso bem-estar ao longo do dia. Bem, penso que conseguimos sublinhar a importância de uma alimentação saudável e equilibrada para o bem-estar psíquico da pessoa e para a sua saúde global. Doutora Alda, muito obrigado pela sua participação no podcast. Obrigado a quem nos esteve a ouvir. Aproveito para vos convidar a seguir-nos aqui ou em www.vivaparaladedepressão.pt, onde encontra informação, notícias e dicas relevantes sobre saúde mental, sem dramas nem preconceitos. E na próxima semana, não perca, novo podcast. Até lá, viva para lá da depressão. Olá, viva, como vais? Viva para lá da depressão. Yeah! Viva, 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 viva.